Nós vamos ter uma construção hoje muito importante. Apocalipse capítulo 1, no versículo 7. Eu acredito que vai ser um choque que muitas pessoas vão ouvir aqui, mas é de uma importância muito grande, porque creio que Jesus volta em nosso tempo. Apocalipse capítulo 1, no versículo 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito, falando aos nossos corações, nos instruindo, nos ensinando, falando a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero falar com você está localizada em Mateus 24, dos versos de 1 a 2. São as 3 perguntas que foram feitas no Monte das Oliveiras. Veja bem, Jesus foi olhar o templo de Herodes, o de Salomão, reconstruído, e quando ele estava olhando, os discípulos foram mostrar para Jesus as glórias e a beleza do templo. Jesus olhou todo o templo. Quando ele saiu do templo, diz o texto assim, ó: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que seja tirado, que seja derrubado. Veja o verso 3. E estando, veja, Jesus está no templo, preste atenção. Os discípulos mostrando as glórias do templo, a beleza do templo. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês estão vendo tudo isso aqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja tirado. E agora Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Lembra que Jesus estava no templo e Jesus pronunciou uma palavra e disse: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Os discípulos esperou Jesus estar em particular e fez 3 perguntas a ele. Primeiro, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Primeira pergunta. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta, e do fim do mundo? Você percebeu que nós temos aí 3 perguntas. Primeira pergunta, quando essas coisas acontecerão? Quais coisas? Concernente à destruição do templo que ele tinha dito, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta, que sinal haverá do final do mundo? Ou seja, nós temos 3 perguntas que foram feitas a Jesus no Monte das Oliveiras, no início do capítulo de Mateus 24. Capítulo esse que desencadeia uma série de revelações escatológicas para o final dos tempos. Mateus 24 é o apocalipse dos evangelhos. E tudo que Jesus fala, preste atenção, em Mateus 24 é concernente a essas 3 perguntas. A partir dessas 3 perguntas que Jesus começa a desencadear as profecias que ele chama de profecias do final
dos tempos. Primeira pergunta: essas coisas, quando irão acontecer? Coisas relacionadas à destruição do templo. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta: que sinal haverá do final do mundo? E agora, Jesus, em todo o capítulo, vai responder as 3 perguntas. Você está entendendo? Todo o capítulo 24 é Jesus respondendo essas 3 perguntas. Quando o templo vai ser destruído? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do final do mundo? Vamos responder então essas perguntas passo a passo, como Jesus fez. O templo. Jesus está mostrando o templo e ele diz: tudo vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. Então Jesus vai responder as 3 perguntas. Mateus 24, dos versos de 15 a 22, ele responde a pergunta concernente a não ficar pedra sobre pedra, a destruição do templo. De 15 a 22, em Mateus 24, Irmã Maria, aonde você estava? Estávamos com muita saudade. Manda um beijo. Irmã Maria estava uns 6 meses fora, né, gente? A senhora acha que eu não observo? Ó, te vi daqui, ó. Hã? Foi mais. Eu acho que a saudade era tão grande que eu... Viu isso? Vamos lá. Versículo 15. Quando, pois, virdes... Veja que agora Jesus vai responder acerca de não ficar pedra sobre pedra. Está vendo essas coisas? Jesus diz aos discípulos: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus agora vai falar sobre isso. A primeira pergunta: quando o templo vai ser destruído? Vamos lá. E ele vai dizer: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, quem está no lugar santo, quem lhe entenda. Deixa eu te explicar. O profeta Daniel profetizou que haveria uma grande abominação dentro do templo. Ele fala que um homem vil iria entrar no templo e diante do Santo dos Santos iria fazer uma abominação. Jesus agora está dizendo: quando essa abominação no santo lugar que é o templo acontecer, quem lê vai saber, respondendo à primeira pergunta. Um general por nome Tito entrou dentro de Jerusalém, montado em um cavalo dentro do templo, no Santo dos Santos. Ao invés de sacrificar uma ovelha, que era o lugar que sacrificava uma ovelha, ele sacrificou um porco. Esse general não fez apenas isso, ele queria destruir os judeus. Você sabe que o judeu, ele guarda o sábado, e a partir das 18 horas da sexta-feira, ele entende que vira o dia, o sábado começa, a viração do dia começa às 18 horas, então o general Tito chegou em Jerusalém disfarçado com um exército muito grande e se escondeu em Jerusalém antes de fecharem o portão. Depois que virou o dia às 18 horas, fecharam os portões de Jerusalém e lá estava escondido o general Tito com o seu exército, para que quando o portão fechasse, haveria uma carnificina. A primeira coisa que ele fez foi sacrificar um porco no templo de Salomão, dentro de Jerusalém. E Jesus fala: quando essa abominação vier, da qual falou o profeta Samuel, quem está no lugar, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus já está respondendo a primeira pergunta. Continua o texto. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Percebeu? Jesus agora está dizendo: o general Tito vai estar dentro da cidade. Quem estiver na Judeia, não vá para Jerusalém, porque vai ser um verdadeiro banho de sangue. Ele está respondendo à pergunta. Fujam para os montes, continua. E quem estiver sobre o telhado,
não desça a Jerusalém tirar coisa alguma. Continua o texto. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Prossegue. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Veja bem, apesar de muita gente pegar isso e pensar que é concernente ao período de 7 anos de tribulação, nesse caso aqui não é. Jesus está falando que naquele dia em que o templo se tornasse uma abominação, em que o templo fosse um lugar terrível desse banho de sangue, ai das grávidas e das que amamentam. Então nós temos na história um livro chamado A História dos Hebreus, um historiador dos mais famosos chamado Flávio Jósefo. Flávio Jósefo conta que esse general Tito, junto com os seus soldados, pegava as mulheres grávidas e arrancava as crianças do ventre e jogava no fogo. Pegava as crianças que estavam de colo, amamentando, tomava da mão das mães e jogava no fogo. Sempre antes do final dos tempos ou de uma coisa terrível acontecer, Satanás sacrifica crianças. Antes do libertador do Egito vier, Satanás sacrificou crianças. Antes de Jesus vir, Satanás sacrificou crianças. As crianças, o sacrifício a Moloque, que na nossa versão é moleque. Cuidado quando você chamar os outros de moleque. É o deus Moloque. O sacrifício a crianças, a exploração às crianças, faz parte de um plano satânico de Satanás. Claro, se é satânico, é de Satanás. Mas, esse plano satânico de Satanás, é porque tem plano satânico que é só influência. Mas o plano satânico que é do Satanás, veja, nós estamos vivendo tempos em que estão explorando absurdamente as crianças. Desde a questão sexual, estão tentando, as nossas crianças estão sendo sacrificadas sociologicamente falando, psicologicamente falando. Todo esse investimento às crianças faz parte da orquestra que precede o retorno de Cristo. Sempre antes do libertador vir, crianças sofrem. Você entende o que eu estou falando? Então Jesus diz, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Verso 20. Agora presta atenção. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Entenderam agora? Veja que o general Tito entrou dentro de Jerusalém na sexta-feira, os portões fecharam, e Jesus está dizendo, se for no sábado vai estar tudo fechado e vai ser uma carnificina. O apóstolo João, nessa época que acontece a carnificina, que dá em torno aí de 70 anos depois da morte de Cristo. Presta atenção. Na realidade, 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. Jesus nasceu antes dele nascer, de acordo com o calendário. No ano 70, 40 anos depois da morte de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém. Quando ele invade Jerusalém, isso acontece. O apóstolo João foi o último apóstolo a morrer, como já foi falado aqui. Ele morreu com quase 100 anos. Ele pastoreava a igreja de Éfeso e ele morreu de velho. Todos os outros morreram tragicamente, João morreu de velho. Nesse período que isso aconteceu, João estava pastoreando Éfeso, cuidando da mãe de Jesus, Maria. Você sabe da história, Jesus encarregou ele de cuidar de Maria. João mandou cartas e pergaminhos para as igrejas, para não irem a Jerusalém, porque ele interpretou a profecia. Presta atenção nisso. Mas muitos, não entendendo, desceram a Jerusalém, o general Tito fechou o portão, e o que aconteceu? Grávidas, carnificina. A história conta que os carros, os cavalos romanos escorregavam com o sangue dos judeus.
A história conta que foi um banho de sangue absurdo em Jerusalém nesse dia. Continua. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora, e tão pouco haverá. Veja você que até o versículo 22, Jesus responde a primeira pergunta, verso 22. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Preste atenção. Essas primeiras respostas de Jesus são concernentes ao templo. Para você entender por que creio que Jesus volta nesse tempo, você tem que entender o que eu estou falando agora. Cada pergunta são respondidas de propósito, de acordo com os seus sinais. Então agora, Jerusalém é destruída. O templo é destruído e até hoje permanece desde a sua destruição. O general Tito queria o ouro, mas você sabe que por cultura e tradição, o judeu coloca todo o ouro no templo. Então eles destruíram o templo atrás do ouro dos judeus, ou hebreus, e só ficou aquele muro hoje chamado Muro da Lamentação. O resto eles destruíram tudo. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. O general Tito mandava arrancar as pedras, era onde ficava o ouro, entre as pedras. E ele arrancou pedra sobre pedra, ficando só aquele muro que tem hoje. Ali foi a devastação e destruição do templo. Os hebreus foram exilados, os hebreus esparramaram os judeus pelas nações. Aqui se cumpre a resposta à primeira pergunta. Quando acontecerão essas coisas concernente ao templo? Agora, a resposta à segunda pergunta. Quais são os sinais da sua vinda? A primeira pergunta foi respondida relacionada ao templo. Agora vamos responder a segunda. Quais são os sinais da sua vinda? Lembra que eles perguntaram? Quais são os sinais da sua vinda? Jesus agora vai responder. No capítulo 24, dos versos de 4 a 14, Jesus responde os sinais da sua vinda. Vamos ler? De 4 a 14, presta atenção. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Presta atenção. O que nós vamos ler agora é concernente ao nosso tempo, ao tempo que nós estamos vivendo, e agora são sinais que comprovam que nós estamos vivendo isso que Jesus vai dizer. Como que eu sei que Jesus volta em nosso tempo? Alguém diz, o senhor não pode dizer, ninguém sabe dia e hora. É verdade. E qualquer pessoa que tentar diagnosticar qual é o dia e a hora que Jesus vem, está mentindo. Mas o próprio Jesus diz, fariseus hipócritas, sabeis discernir tempos e estações e não sabeis discernir qual é o tempo do retorno do Filho do Homem. Ele diz que uma mulher grávida prestes a dar à luz é um grande sinal. E a mulher grávida com dores de parto serve de sinal para discernirmos as profecias do retorno de Cristo. Ou seja, toda mãe sabe quando vai dar à luz. Ela não sabe o dia e a hora. Jesus disse, concernente ao dia e à hora, ninguém sabe. Mas os tempos e estações nós temos que saber, porque senão seríamos pego desprevenidos. Jesus disse, cuide para que ninguém seja pego de surpresa. Para você não ser pego de surpresa, você tem que saber quais são os sinais de Jesus voltar. Tanto que os discípulos não perguntaram, qual é o dia que você vai voltar? Eles perguntaram, quais são os sinais? Porque de acordo com os sinais, nós podemos saber se estamos vivendo o tempo que ele volta. A mulher grávida, ela sabe até o mês, ela sabe a estação, ela nunca vai saber o dia. Mas ela começa a perceber que está perto por causa das contrações. Elas vão se intensificando até chegar a hora. Essas contrações da mulher grávida é chamada de sinais. Jesus fala quando iniciar as dores de parto. Essas dores de parto, elas começam a longo prazo e vão diminuindo um prazo de uma para outra até a criança nascer. E essas dores de parto
que são os sinais. Aí o que são dores de parto? Terremotos, perseguições, maremotos, tsunamis, pestes, guerras, tudo isso na Bíblia é chamado de dores de parto. Quando isso ficar muito próximo um do outro, Jesus vai dizendo, é nesse período que o Filho do Homem volta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos ler aqui alguns sinais sobre o retorno de Cristo. Ele diz assim, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Prossegue. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Agora Jesus já está falando de tudo que vai acontecer na geração que ele vai voltar. Muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Continua o texto. Agora olha lá, presta atenção. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Esses aqui são as profecias concernente à geração que ele diz que seria do retorno dele. Veja que os discípulos perguntaram, quais são os sinais da sua vinda? Ele agora está falando desses sinais. Aí você diz, sempre existiu guerra no mundo. Jesus não está falando de guerra tribal, Israel com o Egito, Israel com não sei o quê, Israel. Jesus está falando de guerras globais. Desde que Jesus falou isso até os nossos dias, só existiram duas. Guerras contra nações e nações. É disso que ele está falando. Ele disse, se você vai ouvir de guerras, e não só de guerras, mas de ameaças de guerras. E ele diz assim, mas quando você ouvir de guerras e ameaças de guerras, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Claro que não. Se fosse, ele já tinha voltado. É sinal do fim. Significa que ele está próximo. Quem está entendendo o que eu estou falando? E prossegue o texto, verso 7. Olha lá, gente, como é claro. Isso aqui são sinais que ele disse da nossa época. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e haverá pestes, e haverá terremotos em vários lugares. Algumas pessoas dizem, sempre houve terremoto, sempre houve fome, sempre houve pestes. Não é verdade. A história da Terra com os grandes terremotos é registrado apenas de 500 anos para cá. Os grandes sismos na história da humanidade é 500 anos para cá. Jesus está falando deles. Os terremotos, eles iam até 4, 5 graus no máximo. Graus do terremoto, os graus da escala Richter, eles só podem ser medidos depois que eles acontecem. Sabe por quê? Pelo efeito que ele provocou. Por exemplo, nós tivemos no ano passado um terremoto aqui na região metropolitana de Curitiba. Foi sentido aqui em Campo Largo, a cidade de Rio Branco sentiu, foi 5 graus. Por que hoje as casas não caem? Porque elas são de concreto e tal, elas estão fortalecidas, mas 5 graus naquela época derrubava tudo. Aconteceu. Lá no México teve um terremoto de 9 graus. 9 graus é o que chega ao máximo hoje. E você sabe, pelos efeitos, toda a devastação que causou aquele terremoto. Agora veja Jesus dizendo, haverá vários terremotos em vários lugares. Não é num lugar. Você sabe que só naquele terremoto do México que aconteceu num dia, foram 4 terremotos, só na mesma cidade. Jesus está falando que, na época do retorno dele, haveria o quê? Nações brigando contra nações, reino contra reino, fome em vários lugares, pestes. Essas pestes são as doenças. Nós estamos vivendo uma época de doenças assustadoras, doenças velhas que assustam. Agora tem esse negócio do surto da febre amarela em São Paulo e no Rio de Janeiro. Coisa velha que requenta e volta a matar. É impressionante. Mas veja, nós temos outras pestes piores. O câncer é uma peste.
Jesus disse que as pessoas iriam morrer de diversos tipos de doenças. O ebola. São pestes terríveis que iriam acontecer. Na Europa morreu 50 milhões de pessoas na peste negra. Imagina você num continente morrer 50 milhões de pessoas, gente. Veja, quando Jesus disse isso, não teve uma peste avassaladora que matou. Mas depois que ele disse, a coisa foi degringolando e acontecendo. Nós estamos vivendo essa época. Mas vamos lá. Continua o texto. Verso 8. Mas todas essas coisas são princípios. Dores de quê, gente? De parto. Veja que Jesus está usando a analogia de uma mulher grávida com dores de parto. E cada um desses sinais, pestes, terremotos, essas coisas, ele chama de dores de parto, ou seja, contrações que vão reduzindo até nascer a criança. E o nascimento dessa criança será o retorno dele. Ele diz que quando tivesse nações contra nações, peste e terremotos, a mulher já estava sofrendo as contrações para dar à luz, ou seja, dores de parto. Diríamos então que nós estamos nas dores de parto. Está faltando só o quê? A criança nascer. Mas vamos continuar. Verso 9. Agora preste atenção e calcule você. Pegue esses sinais que Jesus está falando e traz para os noticiários. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vocês serão mortos, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por ser cristão, por causa do meu nome. Por que você está me matando? Não, porque você é cristão. Olha, hoje morre mais cristãos martirizados na nossa geração do que na época do Império Romano. São 50 mil cristãos por ano. A ONU não fala nada, ninguém fala nada. É impressionante, agora explodir um carro-bomba numa igreja na Nigéria. Não sei se vocês viram os vídeos, é assustador. São 50 mil cristãos martirizados, assassinados por ano. Jesus disse que na época, veja, ele está respondendo a pergunta, quais são os sinais do seu retorno? Ele está respondendo, ele está dizendo, na época em que eu for voltar, você vai ser odiado pelo fato de ser cristão. Você vai ser preso. Você vai morrer pelo meu nome. E já está acontecendo. Você sabe quando eu leio isso? Presta atenção. Tem gente que imagina que todos esses sinais devem acontecer na cidade onde ele mora, que aí Jesus está voltando. Mas isso não está acontecendo aqui. Olha para mim, irmão, não vai por esse caminho. Tudo isso que nós estamos lendo está acontecendo simultaneamente em todo o globo. Na nossa geração, ou nosso contexto, está acontecendo outras coisas. E ele vai dizer agora. Por exemplo, lá no Oriente Médio e África e Ásia, você vê a perseguição. Parte da África. Você vê a perseguição aos cristãos. Ok? Mas no nosso contexto tem outras profecias se cumprindo. Jesus está falando que em todo o globo, essas profecias irão se cumprir simultaneamente, ao mesmo tempo. Quer ver? Olha o verso 10. Verso 10. Leia lá. Vamos lá, gente. Neste tempo. Qual tempo? No mesmo tempo dos terremotos, no mesmo tempo dos cristãos sendo massacrados por terem Jesus, no mesmo tempo das guerras. Agora ele vai apontar para a igreja. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros odiarão. Deixa eu te falar, ele não está falando de gente no mundo, ele está falando de gente na igreja. Ele fala que nesse tempo haverá muitos escândalos dentro da igreja. E por causa desses escândalos, as pessoas vão trair umas às outras e odiar umas às outras, vão ficar desigrejadas por causa dos escândalos. Você percebe que no globo você já tem
assassinatos aos cristãos, martírio. No globo você já tem perseguição, guerras, terremotos em alguns lugares, mas aqui no Brasil você tem muito o quê? Muito o quê, gente? Escândalo. Esses dias um querido filho na fé meu colocou na internet uma coisa que me deixou chocado. Eu choquei com o vídeo. Um pastor lá falando assim: esse carro velho que tu tem aí, esse Gol, essa porcaria, traz aqui e dá de oferta. Traz essa porcaria, essa moto, essa porcaria, essa lata. Eu olhei aquilo, me deu ânsia de vômito ver aquele pastor fazendo aquilo. Mas eu chamei esse querido e falei: querido, eu entendo a sua ira, que é a minha também, mas nós temos muitas pessoas não crentes no nosso Facebook. Isso acrescenta em quê para a conversão deles? Nada. O deles já está guardado, gente. Esses escândalos já estão guardados, então não vale a pena. O escândalo, ele propaga por si, que não seja por você. Se você quer que pessoas sejam salvas, por que você tem que ficar replicando o escândalo? Nós temos que replicar Cristo. Mas o escândalo, ele está assim, a coisa de louco. E olha que o diabo pegou crente e entrou na cabeça dos crentes e falou: põe site para passar o escândalo. Então hoje você tem site por nome Fuxico Gospel, por exemplo. E esse site funciona o seguinte: ele vai atrás de todo podre que tem na igreja e joga na internet. Qual é a cantora que fumou, qual é a cantora que caiu, qual é o cantor que caiu, qual é o pastor, e pá, ele joga na internet. Diz a Bíblia: nesse tempo de terremoto, nesse tempo de perseguição a cristãos em alguns lugares, em outros lugares vai ser um escândalo. Ou seja, escândalo é sinal. Quem vem para a igreja por causa de gente, vai sair por causa de gente. Quem vem para a igreja por causa de Jesus, não sai. Porque o escândalo vai acontecer. A Bíblia diz: ele vai vir. E ele já veio. Em nenhuma época da história houve tanto descrédito à pregação e a pastores como nessa época. Por causa do escândalo. Quando você começa a falar, você quer citar exemplos. Não tem necessidade, você sabe. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe quem escandaliza. Você sabe quem dá mau testemunho na mídia. Você sabe quem faz do evangelho comércio. Você sabe. Então não tem necessidade de eu replicar isso. Continua o texto. Verso 11. Agora olha lá. Olha lá, gente. E surgirão falsos profetas, enganarão muitos. Deixa eu pegar uma coisa importante. No verso 10, Jesus diz: nesse tempo muitos escandalizarão, e trair-se-ão uns aos outros, e odiarão uns aos outros. No mesmo contexto ele diz: surgirão falsos profetas, enganarão muito. Os falsos profetas surgem da onde? Do escândalo. E quem que são os que passam a ter ódio dos outros? São os escandalizados. Quem é que trai uns aos outros? Os que se escandalizaram. Perceba você que crente escandalizado é o prato cheio para o falso profeta. Quem entendeu o que eu estou pregando? A arma do falso profeta é o crente decepcionado. É o crente escandalizado. É o crente escandalizado, decepcionado, que passa a odiar e trair um ao outro. Essa traição ao outro não está falando do cara lá no mundo, não, está falando do cara na igreja. Isso é tão sério, que no mesmo contexto em que Jesus diz dos escândalos, da traição e do ódio entre os irmãos, surgindo falsos profetas, olha o que ele fala no verso 12. Vai lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deixa eu te falar. Ele não está falando do amor do povo lá fora. Lá fora já não tem. Ele está falando do amor esfriar entre os irmãos. O escândalo é entre nós. O ódio e a traição é entre nós.
os falsos profetas entre nós e a iniquidade aumentando na igreja, e o amor esfriando, também é entre o povo de Deus. O mundo não tem esse amor. O mundo não pode esfriar o que ele não tem. Só esfria algo aquele que temos. Gente, isso aqui me assusta tanto, que Jesus, nesses 3 versículos, ele dá um diagnóstico da igreja da época da sua vinda. A igreja da época, do período da sua vinda, vai viver esses 3 últimos versículos, 10, 11 e 12. Está falando da igreja. Vamos ler de novo? É o retrato da igreja dos últimos dias. 10, 11 e 12. Vamos ler em voz alta, vai lá. Próximo verso. Essa é a realidade da igreja. Uma igreja apática. Uma igreja que um crente tem coragem de virar para você e falar assim: a pessoa não foi na igreja, está com preguiça. Irmão, se você entender a importância do culto, é claro que tem gente que tem obrigações, obviamente. A gente não está questionando pessoas. Tem gente que não falta culto e uma hora ou outra vai faltar. Mas tem gente que o culto para ele é secundário. Ele não sabe que o culto é para Deus, que o culto é de Deus, que culto é adoração, que Deus não abre mão do seu louvor, da sua adoração. Ele trata Deus com desprezo. É o amor esfriando, o amor por Deus esfriando, o amor uns pelos outros esfriando, o amor pelo ganho de almas esfriando. É a realidade da igreja que iria preceder o retorno de Cristo. Jesus um dia estava dizendo assim: quando o Filho do Homem vier com toda a sua glória, ele parou. Ele disse de novo: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Irmão, faz parte das profecias. No período do retorno de Cristo, a fé iria sumir. As pessoas iriam ficar secularistas. Secularismo é cuidar dos seus afazeres naturais e se esquecer das coisas de Deus. As pessoas iriam esfriar. E tem gente que esfria e quer colocar na conta da igreja como se o pastor fosse o responsável para avivar crente. Eu agora tenho responsabilidade de manter você animado, rapaz. Mas, irmão, quem te anima, quem te enche, é o Espírito Santo. É você que tem que ter sede e fome dele. Eu sou ser humano igual a você, eu também, se eu não orar, eu desanimo. Verso 13. Vai lá. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você percebeu? Olha para mim, que dos versos de 10 a 13 está falando da igreja. Tanto que é para a igreja que está falando, o que perseverar é salvo. É para nós. Perseverar quê? Perseverar a frieza espiritual, perseverar a perseguição, perseverar o escândalo, perseverar o falso profeta, perseverar a traição dos irmãos, perseverar o ódio um dos outros. Quem aguentar o tranco, nessa hora, ele vai ser salvo. Irmão, isso aqui não é coisa para frouxo. Isso aqui é para gente forte. É para gente que aguenta o tranco para receber a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa de justiça, a coroa de alegria. Isso aqui não é lugar de saco de batata podre. Isso aqui é lugar de crente, guerreiro, com o peito para cima. Vem quente, diabo, que eu estou fervendo. É uma crentarada frouxa, rapaz. É um mimimi, rapaz. Que exército é esse, rapaz? Levanta a tua cabeça, tu deixa de ser frouxo, rapaz.
Levanta a cabeça, tu faz parte do exército mais poderoso da terra, que nunca perdeu uma batalha, de um Deus poderoso, que não tem inimigo, que o inimigo não vai contra ele, o Deus que não perde guerra. Tu tem o Espírito Santo te ajudando e fica nesse mimimi. Levanta e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu quero saber aqui agora, aonde está o exército de Jesus? Se a tua força, se te mostrares frouxo no dia da batalha, a sua força será pouca. Amparar de moleza. Eu achei muito engraçado o negócio da pastora Zita essa semana. Eu vou contar, porque eu sou linguarudo. Ela pôs na internet um negócio que eu dei muita risada. Aí você vai, pessoal, isso funciona. Vamos para a igreja. Aí os meninos, não, eu estou com preguiça. Ela falou, tá bom, estou indo para a igreja, catou o molde da internet e pôs dentro da bolsa. Resultado, veio todo mundo para a igreja. Pastor, mas a gente não pode obrigar. Pode sim, pode obrigar. Se eles são de menor, se mora dentro da sua casa, eles têm que vir, nem que venha com bico. Porque você está pensando no bem deles. Você não obriga eles a ir para a escola, rapaz. Pergunte-se qual criança que gosta de ir para a escola. Mas vai vir com bico. Que venha! Eles querem dinheiro, eles querem telefone, eles querem videogame, eles querem internet, eles vão querer vir para a igreja. Se você não for, não tem internet por um mês. Que hora que é o culto, mãe? Que hora que é o culto? Eu estou indo. Meu querido, esse é um tempo muito esquisito, que nós temos que ficar andando em ovos. Infelizmente, o politicamente correto entrou dentro da igreja. Qualquer coisa que você prega, tem um irmão aqui, pastor, o senhor prega jogando indireta para mim. Você tem razão. Eu estava em casa, pensei em você, preparei o sermão, isso aqui vai ser tudo para ela. Me poupe, irmão, vai ver se eu estou na esquina, rapaz. Eu tenho mais o que fazer, meu irmão. Eu passo a minha vida pensando em você, no que pregar para você, rapaz. Se Deus falou com você, vista o chapéu e receba, querido. Pastor, o senhor pregou para mim? Falei, claro, eu sabia, pastor, para você. Mas falou tanto assim com você, então era só para você mesmo. Os sinais da vinda de Jesus estão em nossos dias. Meus queridos, eu estava vendo o primeiro-ministro israelense palestrando na ONU, e ele disse assim, nós estamos andando sobre páginas da Bíblia. Olha para mim vocês, nunca na história da humanidade vivemos tantas profecias se cumprindo simultaneamente como nessa geração. Essa ideologia toda de homossexualismo, nada é mais bíblico do que isso. Jesus disse como foi nos dias de Noé, e também como Sodoma e Gomorra seria igual. Sodoma e Gomorra foi uma época sodomizada, de homossexualização. Jesus disse que a coisa tem que ser igualzinho. Você percebeu que o mundo está sendo sexualizado, sodomizado a passos largos. Nos anos 60 e 70, a coisa é tão assustadora, deixa eu dar uma pequena pincelada da sociologia para você. Que Satanás, não pense você que Satanás é burro, ele é atilado. Satanás, a antiga serpente, o mais astuto de todos, extremamente atilado. Por isso que quando você vai lidar com ele, você lida em nome de Jesus, sozinho você morre. Não há poder em você para vencer o diabo. Há poder em Jesus para vencer o diabo. No nome dele, no sangue dele, não em nós. Mas nós temos esse poder pelo nome e pelo sangue. A coisa é tão assustadora porque, qual a estratégia do diabo nesses últimos dias? Entre anos 60 e 70, homossexualidade era distúrbio.
A homossexualidade deixou de ser distúrbio e passou a ser comportamento. Ou seja, criou-se a ideologia de que deveria parar de dizer que o homossexualismo não era doença. Isso nos anos 80. Era apenas um comportamento da pessoa. Uma escolha, a pessoa fazia escolha e se tornava homossexual. A coisa foi indo, agora se você falar que é comportamento, você compra briga. Ninguém escolhe agora, ela nasce. Você entendeu? Qual é a arma do diabo? Primeiro, ele joga a coisa para chocar, para começar a discussão, para deixar de ser tabu. Então, quando houve agora esse negócio da sexualização das crianças, do Queer Museu, você pensa assim, eles deram um tiro no pé que a sociedade não aceitou. Não, eles não deram um tiro no pé. Eles sabiam dos riscos. Eles não fizeram aquele negócio no museu, gente, para ser aceito. Eles fizeram para começar o debate e deixar de ser tabu. Porque depois daquilo, os debates foram para a televisão, para a rádio, ou seja, pedofilia agora é comportamento. Lá no futuro, vai ser ideologia como a homossexualidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora é comportamento. Lá no futuro vai ser ideologia. Hoje, o debate, você já tem deputado que vai na bancada e fala que pedofilia não é crime, é escolha. Como um dia foi a homossexualidade. Hoje a homossexualidade não é mais escolha. Nasce com isso, na cabeça deles. O que Satanás faz? Ele cria o debate para destruir o tabu, para que seja aceito. Criou-se o debate da sexualização das crianças. E agora já se debate livremente se pedofilia, sexo de adulto com criança, é crime ou é opção sexual. Daqui uns dias vão dizer que não é opção sexual. O cara nasce já com a tendência, se sentindo, querendo fazer sexo com criança. Vocês entendem a estratégia do diabo? Quem está entendendo? E nós vamos viver num mundo que a cada dia nós vamos ser agentinha fora do contexto. Você vai ser agentinha fora do contexto no seu emprego, agentinha fora do contexto na escola, agentinha fora do contexto em qualquer lugar, porque tudo que sair da boca do mundo não é o que vai sair da sua boca. O seu estilo de vida em si já vai denunciar o estilo de vida deles, igual em Sodoma e Gomorra. Eles queriam matar Ló, não é porque Ló se levantava contra eles, é porque Ló não queria ser como eles. Eu entrei dentro do avião em Paris, e na minha camiseta estava escrito assim: volta logo, Jesus. Eu tinha essa camiseta. A hora que eu fui entrar dentro do avião, me mandaram parar e disseram: troca a camiseta. Eu disse: por quê? Porque essa camiseta pode gerar atrito e conflito religioso dentro do avião durante o voo. No mesmo voo que eu tirei a camiseta, o muçulmano tirou o tapetinho, pôs no chão do avião, dobrou o joelho e orou rumo a Meca. Ou seja, não existe briga contra muçulmano, não existe briga contra hindu, não existe briga contra nenhuma religião. A birra é: não aceitamos cristãos. Sabe por quê? Porque essa raça muda o mundo. Essa raça tem um sangue poderoso. Essa raça tem o Espírito Santo, aonde o crente passa, a sua presença transforma. Mas deixe-me dizer para o mundo, nós amamos e queremos ganhar alma, mas vai chegar o dia que essa turma barulhenta, essa turma pacífica, vai sair da terra, e esse dia está chegando, em que os filhos de Deus não serão mais achados aqui, iremos morar e reinar com Cristo para sempre. Aleluia! Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão?
Alguém com voz de lamento vai dizer, neste momento, aquele povo foi embora para Sião. Vai para vocês. Onde está a juventude dessa igreja? E os obreiros daqui aonde estão? E as mensagens que pregavam, muitos crentes se alegravam, eles também foram embora para Sião. Onde está o dirigente dessa igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus sempre oravam, e as crianças que cantavam, eles também foram embora para Sião. O seu coral? Onde está aquele povo barulhento? Alguém com voz de lamento vai dizer, aquele povo. Meu povo, está chegando a hora, está chegando o momento, o nosso dia vem, o nosso dia vem, o nosso dia vem, aleluia, aleluia. Um minuto aplaudindo e glorificando o nome do Senhor, um minuto glorificando, aplaude e glorifique, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, sabe? Não sabe? Ainda, pode deixar, que me una a ti, um lindo coral, sempre de suplicar. Mais perto, meu Deus, olha isso. E quando Cristo enfim me vier chamar na glória com os serafins, eu irei. Eu quero ouvir como vozes de anjos. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto, meu Deus. Só a igreja como um lindo coral. Mas eu sinto uma tremenda glória de Deus aqui agora. Eu sinto o Espírito Santo caminhando em nosso meio. Ainda que seja dor, que me une. Em Marcos capítulo 11, dos versos 12 e 14, eu quero provar a você que essa é a geração que verá Jesus nas nuvens. Eu sinto Jesus caminhando. Eu sinto Ele aqui agora. E eu fecho os olhos e vejo Ele andando. Antigamente,
Quando eu era criança, na Assembleia de Deus, essa é velha, cantava assim, ó. Pela fé eu contemplo um homem de branco passeando na igreja. Vou só pro coro. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando no meio da igreja. É feia, mas a mensagem é poderosa. Vocês entenderam o que eu queria cantar. Mas ele está aqui agora. E eu fecho os meus olhos, eu vejo ele caminhando. Ele está aqui agora. Eu vejo ele aqui agora. Literalmente eu estou vendo Jesus aqui agora. Em nosso meio. Ele está voltando. Vamos ler o texto. Preste atenção. Por favor. Verso 12 ao 14. Presta atenção, gente, que isso aqui é muito profundo. Se você não prestar atenção, você não vai entender. Para os mais antigos da Preciosa Graça, eu já preguei isso lá no Ouro Verde. Os mais antigos. Uma vez só, mas diz assim, ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira, deixe-me te explicar, a figueira é uma árvore que representa a nação de Israel. Israel, na Bíblia, é representado por uma árvore chamada figueira. Né? Então, toda vez que você vê figueira na Bíblia, vai representar a nação de Israel. E diz assim, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Olha isso aqui, próximo verso. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus amaldiçoou a figueira. Os discípulos ouviram. O que eu acho interessante é que os discípulos não eram petulantes. Você lembra a história do templo? Jesus falou do templo, eles viram que estava no meio do povo, não ficou tumultuando. Esperou pegar ele em particular. Da mesma forma, eles ouviram isso. E eu amo esses discípulos, por isso que Jesus escolheu os caras certos. Eles não esqueciam de nenhum ensinamento. Eles ficavam atentos. É muito triste quando você fala uma coisa, daqui a um ano você tem que ficar repetindo. As pessoas não pegam. Continua o texto. Vamos pegar o outro texto quando a figueira secou. Quer ver? Os discípulos ficaram atentos. Versos 19 e 20 agora. Pode ir para o 19 e 20. Presta atenção. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Você lembra que os discípulos viu Jesus amaldiçoando a figueira. E ó, eles falaram, tem um ensinamento nisso. Olha como eles eram espertos. Verso 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Olha como esses discípulos eram espertos. Próximo verso. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Eles perceberam que tinha um ensino. Você vê que você tem que ficar atento com o que ele é ensinado. Eles falaram, Jesus não disse isso à toa, como é que alguém fala com um pedaço de pau? Ele amaldiçoou o negócio. Gente, ó, vamos ficar atentos. E Pedro falou, rapaz, ele já estava esperando alguma coisa. A figueira secou desde a raiz. Aí agora vem um ensinamento. Primeiro ensinamento, presta atenção. A figueira é Israel. Jesus então olha para Israel e vê que Israel, que era para ser a bênção para as nações, veja que Deus disse para Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Mas Israel não abençoou nação nenhuma.
Israel guardou a bênção só para eles. Jesus viu que a figueira não deu fruto. Quando ele viu que a figueira não deu fruto, ele disse, vai secar. E a figueira secou. Quando é que a figueira secou a nação de Israel? Já falamos, 40 anos depois de Cristo, no ano 70, cumpriu-se a profecia de Jesus, a figueira secou. Falamos no início da mensagem, você se lembra? O general destruiu Jerusalém, a figueira secou. Quem está entendendo aí? Agora, Jesus dá uma outra profecia, que aquela figueira que secou, deixou de ser nação, brotaria de novo e voltaria a ser importante. Jerusalém já foi proclamada capital. Uma grande profecia. Mas vamos lá. Poderoso. Vamos ler isso? Mateus 24, 32 e 33. Mateus 24, 32 e 33, Jesus vai dizer que a figueira deveria brotar. Vou terminar agora. 24, 32 e 33. Olha, Jesus começa assim. Aprendeis a parábola da figueira. Jesus agora traz de novo a memória de quando ele secou a figueira. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo, diga amém. Ele está falando, lembra do que aconteceu com a figueira? Olha o ensinamento dele. Ainda em Mateus 24. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Veja, aquela figueira que secou, ela teria que no final dos tempos fazer o quê? Brotar. Espera aí, uma figueira seca, brotar. E olha o que ele diz. Próximo verso. Igualmente quando vires todas essas coisas, lembra que nós estamos no capítulo 24. Quais coisas? De todas que foram faladas até aqui. Quando vires todas essas coisas, sabeis que ele está às portas. Gente, como que eu posso dizer que ele volta em outra época? Mais claro do que você está lendo, ele pega Mateus 24 e faz uma série de sinais. E ele diz assim, nessa época que a figueira brota, gente, a figueira brotou na nossa época. 14 de maio de 48, a figueira brotou. Israel se tornou nação pelo voto de Minerva de um brasileiro, na ONU. Isso exatos 70 anos atrás, o tempo de uma geração. Há 70 anos atrás, a figueira brotou. Israel deixou de ser nação lá no General Tito, sumiu do mapa, volta a ser nação 70 anos atrás. A figueira brotou, ok, agora vamos lá. Vamos ler aqui comigo. Mateus 24 e 34. Olha lá, verso 34. Presta atenção. Olha o que Jesus fala. Igualmente vos digo, gente, leia isso, que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Aqui está a chave. Presta atenção. Em todo o capítulo 24, Jesus está falando dos sinais, terremoto, morte e não sei o que, esfriamento, escandalização, falso profeta. Aí agora lá no verso 34 ele diz, essa geração não passa. Não passa para onde? Para onde? Para outra. Jesus está dizendo com todas as palavras que a geração de pestes, terremotos, que a geração de esfriamento, que a geração de aumento da iniquidade, que a geração dos falsos profetas seria a última geração, que não haveria uma próxima. Quer me chamar de louco? Chama, mas me dê outra interpretação. Ele está falando dessa geração que não passaria.
Inclusive, dentro dessa geração está o versículo 14. Quem perseverar até o fim será salvo. Dentro dessa geração está todos os sinais que aconteceria. Inclusive, Jesus diz, tudo isso deve acontecer. E essa geração não passa. Olha para mim. Eu prego isso já há alguns anos. E posso afirmar a você que eu não creio que exista uma próxima geração. Eu não posso dizer qual é o dia e a hora, não sou louco nem leviano, Deus nunca me disse isso, nunca me revelou, nenhum anjo me apareceu para dizer, e não vou dizer. Mas uma coisa eu posso afirmar, nós somos a geração do retorno de Cristo. E sabe por que eu posso afirmar isso? Vamos lá, 7 alianças de Deus na história da humanidade. Com 7 alianças, só falta uma, a eterna, que é depois do retorno dele. 7 dispensações para a igreja. Cada igreja da Ásia representa uma dispensação. Das 7 igrejas, nós estamos na última. Laodiceia não tem a 8ª. Nós somos a geração de Laodiceia, não tem outra geração. Nós somos a última geração, a última dispensação, na penúltima aliança. Irmãos, faz parte da nossa época, da nossa característica, as pessoas se esfriarem com Deus. Cuidado! Você que se sente frio, preguiçoso com as coisas espirituais, você tem que lutar contra isso. Você tem que perseverar, lutar. Quando você perceber que está demasiadamente, você tem que lutar, porque faz parte dessa última geração. Eu posso lhe afirmar, olha para mim, e tenha temor no que eu estou dizendo. Porque toda vez que aparecer um profeta na Bíblia dizendo, vai chover, ou, a ira está vindo, Jeremias bradava e dizia, eles estão vindo para devastar Jerusalém. O rei ria da cara de Jeremias, jogou ele na cisterna. Eu estou bradando, e eu vou bradar ainda mais. Ontem eu estava com a nossa equipe de mídia, e nós vamos investir pesado em fazer vídeos na internet para mostrar e provar que Jesus volta nessa época. Tem gente promovendo um monte de vídeo na internet, falando um monte de coisa. Ninguém está falando do retorno de Cristo. Eu vou me dedicar a isso. E eu orei ao Senhor, eu estava dentro do avião e disse, Senhor, o que tu tens para mim, para essa geração? Deus disse, não muito. Só uma coisa. Gaste-se gritando, vai chover. Jesus está vindo, Ele vai rasgar o céu e vai descer. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, vai chover. Tem sinal de chuva. E começa com uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E essa nuvem vai crescendo até vir a tempestade. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai descer, faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover.
faz chover, abre as... Eu não posso dizer dia e hora, e realmente não me atreveria, e nunca sequer fiz esse cálculo. Mas uma coisa, Emerson, você que gosta do tema, pastor Emerson, eu posso dizer que eu não encontro uma outra geração na Bíblia. Você não encontra uma oitava igreja das 7 eras, ou 8 eras, você encontra 7. Você não encontra 8 dispensações, você encontra 7. Você não encontra 8 alianças, você encontra 7. Nós estamos no último do último. Se Deus tiver que fazer alguma coisa com essa geração, a próxima profecia a se cumprir é a trombeta soar. Eu não sei você, mas parece que o meu coração vai saltar pela boca. Quem sente uma tremenda unção em você aqui? E aqui tem uma última profecia. Zacarias 8:13, e tem mais um. 8:13, Zacarias 8:13. 8:3. Ah, riégua, menino, esse pastor bravo. Não me bater, é? Presta atenção. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de... E Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Aqui a profecia que Jerusalém voltaria a ser a capital. Mas tem uma. O outro próximo verso. 12, versículo 3. E acontecerá naquele dia que farei, gente, olha isso, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Você percebeu? Você percebeu que uma cidade desse tamanhozinho virou a cidade da discórdia para o mundo? Quem percebeu isso? Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem essa pedra serão despedaçados. E ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Você percebeu que depois que o Trump... O que é engraçado, que o nome Trump é trombeta. Depois que a trombeta, e junto mais 15 países, determinou que Jerusalém deveria ser capital de Israel, o mundo pegou raiva de Jerusalém. A ONU agora vai fazer um negócio lá que vai determinar que Jerusalém vai ser capital da Palestina. Para que essa birra? Palestina existe aonde? Fala para mim onde é que existe Palestina? Nunca existiu. Eles foram fazendo aquilo tudo, não é só aquele pedaço, aquilo tudo é de Israel. Deus, Abraão pagou aquilo, comprou com dinheiro. Não existe nada no Alcorão fazendo menção a Jerusalém. Mas a Bíblia inteira fala de Jerusalém como a capital do povo de Deus. A cidade do rei Davi. A antiga Jebus, que Davi foi lá e comprou Jerusalém. Pagou ela, pagou. É do rei. E agora eles querem dar a cidade dos judeus para palestinos. É a pedra pesada para todos os povos. Gente, olha aqui para mim. Aguarde os próximos capítulos. Porque o que vem adiante é mais assombroso do que você imagina. Por enquanto, eu posso te afirmar o seguinte: essa geração que está perseverando até o fim, que faz possível e o impossível para não se esfriar, para não perder cultos, para não deixar de louvar, para não deixar de adorar, para não esquecer Deus, para ouvir músicas, liga. Rádio hoje é complicado, porque a cada 2 músicas é meia hora de comercial. Mas esses dias eu entrei na casa da irmã, não sei aonde, acho do Leco. Ela fez um negócio bacana, ela pôs um pendrive com um monte de música. Eu não ouço rádio porque só tem comercial. Mas fica ouvindo os louvores. Prepara o seu coração, irmão. Porque o grande dia nosso está chegando.
Nós temos que ganhar almas. Eu aqui calculo assim, humanamente falando, que eu não sei se a Terra aguenta com tudo que está acontecendo mais 20, 30 anos. Se durar 30 anos, eu não sei qual mundo a minha filha vai viver. Você já parou para pensar o jeito que a coisa anda? Jesus vai voltar, deixe-me te explicar. Quando o povo de Israel estava no Egito, Gianluca, vem aqui para aparecer terminando. Quando o povo de Israel estava no Egito, Deus demorou 400 anos para tirar eles do Egito. Por quê? Por que ele não tirou logo? Porque o povo não clamava para ele tirar. A Bíblia diz que então chegou um período em que o povo clamava para que saíssem do Egito. Aí Deus ouviu o clamor deles. Sabe, Jesus vai voltar quando a sua igreja começar a dizer: Maranata. Todo dia clame pelo retorno. Senhor, volta. A sua igreja te clama. A sua igreja te adora, a sua igreja te clama, Maranata, 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 volte para nós, Senhor. E Ele vai vir. Quem quer que Jesus volte? Irmãos, eu não quero que Jesus volte porque o mundo é ruim. Eu quero que Jesus volte porque eu quero vê-lo. Eu sinto tanto amor por Cristo, que eu imagino como eu vou olhar para Ele. A Bíblia diz que benditos somos nós, que nunca vimos, mas cremos. Nós teremos uma recompensa a isso. Eu amo Jesus, e eu vou vê-lo face a face. Você consegue imaginar como vai ser quando você o vê-lo? Isso pode ser essa noite. Você tem que estar preparado a todo momento, pode ser a qualquer hora. Ele pode voltar essa noite. Imagina você está lá, não fui ninguém, estou com preguiça. Que papelão. Prepare-se, porque o nosso Senhor está vindo. As próximas mensagens, dando sequência ao retorno de Cristo, eu vou falar de Amargedon, Gog e Magog, as profecias do céu. Você vai ficar assombrado e ao mesmo tempo feliz, que realmente nós estamos vivendo o tempo do retorno de Cristo. Fique em pé no seu lugar.